Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu vou tirar a máscara, porque senão ninguém percebe. Ora, cá estamos na CIP Júnior 2021. Estarmos aqui todos juntos nesta altura é não só uma grande sorte, um grande prazer. E gostaria de estar aqui a partilhar convosco um bocadinho, um pequeno e curto recital comentado, que eu vou dedicar a Claude Debussy, com duas obras. Vou-vos tocar os dois arabescos, vou falar um bocadinho sobre Debussy, vou falar um bocadinho sobre os dois arabescos e depois tocar os dois arabescos, falarei um bocadinho sobre a segunda obra, Children's Corner. Leão nasceu há 159 anos, em Saint-Germain-en-Laye, portanto, arredores de Paris. Faleceu em 1918, portanto, no fim da Primeira Guerra, em Paris, infelizmente de um cancro, e teve uma vida bastante interessante, no sentido em que, por exemplo, na guerra entre a França e a Prússia, teve que sair de Paris, foi com a mãe para o sul de França. Teve vários problemas enquanto aluno no conservatório, por um bocadinho por rebelia, falta de estudar. Interessava-se naquilo que se interessava, aquilo que não lhe interessava tanto não corria tão bem, exatamente como a aula de piano, que acabou por não poder acabar os 3 últimos anos, porque tinha que passar um exame, que tinha 3 chances para passar esse exame. Ao fim das 3 chances, se não passasse esse exame, não podia acabar o curso de piano e não acabou. Estudou composição, obviamente, estudou piano, estudou órgão com César Franck, imaginem. Teve depois também uma carreira atribulada enquanto passava os seus exames de composição e o famoso Prix de Rome, onde viajavam para estar enclausurados a entregar composições que tinham que fazer para esse prémio. Teve uma vida pessoal também bastante atribulada, inclusivamente um pedido de divórcio que acabou com a sua esposa tentando dar um tiro nela própria, a qual sobreviveu, mas que causou escândalo, perdeu vários amigos por causa disso. Acabou por encontrar a sua estabilidade emocional e familiar com a Sra. Emma Bardac, com quem tive uma filha, a famosa Chuchu, para quem acaba por compor o Children's Corner exatamente para ela. Falando um bocadinho dos dois arabescos, são obras ainda de juventude, século XIX, que, apesar de serem compostas durante os seus 20 e poucos anos, já mostram muito do que ele irá fazer mais tarde, não só em obras para piano, mas obras sinfónicas, para canto e orquestra, para bailado, obras sinfónicas, obras para piano. Quem fez a estreia, um pianista também muito famoso, Harold Bauer, que também muito conhecido pelas transcrições que fez de obras de César Franck, professor de Debussy. Portanto, tem coisas muito... Tem várias ligações, o que quer dizer tudo, pessoas que viviam num mundo muito próximos uns dos outros. Uma das pessoas também que fez várias estreias das obras de Debussy, e não só Debussy, Ravel, Manuel de Falla, etc. Era um pianista espanhol radicado em Paris, parte da sua vida, Ricardo Vinhas. Debussy tem também a particularidade de uma ténue ligação com Portugal, porque realmente teve uma muito forte influência em 2 compositores portugueses especificamente, realmente uma muito forte influência tanto em António Fragoso como Luís de Freitas Branco. Que mais obras aqui é que conheceriam de Debussy, à parte do Children's Corner dos arabescos? Clair de Lune, que vem de que peça? É um andamento de uma obra. Suite d'Aramas, que mais? L'Île Joyeuse. Obras sinfónicas, conhecem alguma? Assim de cabeça, título? La Mer. Danfone, sinfónico, exatamente. Sabiam por acaso que o Le Prélude à l'après-midi d'Anfone
existe numa versão para 2 pianos, numa transcrição por, adivinhem, Maurice Ravel. Portanto, homenagens de uns aos outros. A admiração que tinham um pelo outro. Me sentar, mas e tocar. E espero que depois ainda vos falo um bocadinho sobre o Children's Corner, só para vos dar um bocadinho a ideia do porquê ser Children's Corner em inglês, o porquê dos títulos de cada andamento. Mas vou agora tocar e espero que, de certa forma, vos abra o apetite, não só para ouvirem mais obras dele e não só de piano, e até tentarem procurar, por exemplo, no YouTube ou no Spotify, gravações com o próprio compositor a tocar. A acompanhar lead, por exemplo, a acompanhar canções, em que podem ouvir o próprio Debussy a tocar piano, que é extremamente interessante. Grande pianista. Apesar de não ter seguido carreira como pianista, era um excelente pianista. E que hoje são, portanto, obras corais, obras sinfónicas, não só piano, sonata para violino, sonata para violoncelo, e que tenham essa curiosidade para realmente uma das grandes figuras do século XX.
Queria-vos falar. Portanto, os dois arabescos de Debussy. Muito obrigado. Queria-vos falar só ligeiramente sobre o Children's Corner. Porquê ser Children's Corner e não, por exemplo, Le Coin des Enfants, o Cantinho das Crianças? Porque a obra é dedicada, como tinha dito, à Chuchu, à Emma Claude, e a governanta da Chuchu era inglesa. Portanto, a educação, parte da educação que a filha de Debussy recebe é da sua governanta inglesa. O que é que temos então? O Dr. Gradus ad Parnassum. Porquê o Dr. Gradus ad Parnassum? Por causa da alusão aos estudos de Clementi, que de certeza ela ouvia alunos de piano, o próprio pai, repetir ad nauseum. E então são os degraus para levar à perfeição, para levar à conquista técnica para chegar a Parnasso. Portanto, é o doutor que vem tratar da técnica dos meninos. E possivelmente estudos que ela própria teve que fazer. Portanto, era a visita do senhor doutor com os estudos de Clementi para curar os males técnicos. Depois temos a Jimbo's Lullaby, a canção de embalar do Jimbo. O Jimbo era o jumbo. Mas se perceberem um bocadinho o sotaque francês, Jumbo, Jimbo, o sotaque é um bocadinho estranho, portanto, ter escrito com um I não é tão estranho quanto isso. É uma questão de sotaque parisiense e de pronúncia e de, por aí, pensar entre o U e o I há uma pouca diferença. Mas, realmente, é o pequenino elefante de peluche
da Chuchu, e é a ideia dela estar a embalar esse pequenino elefante. Queria fazer aqui um pequenino parênteses, porque há uma concepção um bocadinho errada desta obra, que muitas vezes é dada a alunos como sendo uma obra escrita para crianças. É dedicada verdadeiramente a uma criança, mas não é uma obra para ser necessariamente tocada por crianças. É uma obra para adultos tocarem, que evoca o mundo de uma criança, mas precisa já de um controle pianístico, de um conhecimento pianístico, não só técnico, mas também musical, o poder de interpretação, o poder de criar uma atmosfera e um mundo já muito sofisticado, com muita subtileza, que necessita verdadeiramente de um conhecimento já artístico bastante elevado. Portanto, muitas vezes, algumas destas peças que tecnicamente possam ser mais simples são dadas a crianças, mas o efeito não é bem aquilo que se desejaria. Haverá outras obras, até do próprio Debussy, que podem ser feitas, haverá outras obras. Debussy e Ravel têm pouca, tanto um como o outro têm poucas obras para crianças, mas já vários outros compositores franceses da época terão repertório mais correto para jovens. Os meus próprios professores, tanto o professor Campos Coelho como o Sequeira Costa, eram um bocadinho contra. Campos Coelho ainda me deu o Pequeno Pastor, mas ele próprio dizia: tu só muito mais tarde é que vais perceber o que é que isto quer dizer, e estar-te a dar esta obra só para leres as notas e teres uma ideia é um bocadinho de desperdício. Portanto, nem ele estava muito convencido com isso. Mas fui eu que lhe apareci com a obra e queria, ele, pronto, deixou-me. Mas não me deixou fazer o resto das obras. E só realmente já quase com 20 anos é que eu me comecei a sentir apto a atrever-me a perceber o que era a obra e a tocá-la em público. Portanto, cuidado, que é uma obra sobre crianças, mas não necessariamente para crianças. O próprio Debussy, na página da dedicatória à Chuchu, pede-lhe desculpa por aquilo que vem a seguir. Exatamente porque ele escreve-lhe uma obra, mas não necessariamente para ela tocar. Portanto, ele pede desculpa: estou-te a dar um brinquedo, mas ainda não é para ti. Tens que crescer um bocadinho antes de o poderes tocar. Portanto, temos o Doutor Grauzado Parnasso, temos a canção de embalar do Jimbo, temos a serenata à bonequinha. Portanto, temos uma serenata cantada e dançada para a boneca da Chuchu. Quarto andamento, temos um episódio a retratar flocos de neve a dançarem no vento. Portanto, não é só neve a cair, mas o efeito que o vento faz nos flocos de neve, quando temos neve até que pode cair horizontalmente quase. Portanto, é o jogo do vento com a neve. Temos depois o Pequeno Pastor. Portanto, uma cena pastoral com um pastor a tocar a sua flauta. E acabamos com o Gollywog's Cakewalk. Cakewalk era uma dança popular. E era um ragtime. Portanto, fazem favor, peguem nos vossos telemóveis, pesquisa Google, ragtime, o que é. Alguém já ouviu falar em ragtime? Conhecem algum compositor americano, por exemplo, muito famoso? Ora, exatamente, Scott Joplin. Portanto, aqui vem influência americana na música francesa. Da mesma forma que Ravel também muito influenciado com o jazz americano. Debussy talvez mais com o ragtime americano, até há uma outra obra que é Le Petit Nègre, da Little Negro, que existe muito no mesmo mundo do Gollywog. Gollywog era um boneco, um pequeno boneco muito característico da época, muito popular na época, que era baseado no minstrel, nos cantores de cantores americanos, pequenas bandas americanas que eram muito populares em França, que cantavam gospel. Portanto, era talvez um dos primeiros bonecos negros que não tinham pele branca, que hoje passou a ser considerado uma coisa muito politicamente incorreta porque não percebem a razão. Eram minstrel, eram músicos americanos que vinham para a Europa cantar o seu gospel, partilhar a sua música. E tornaram-se de tal maneira populares na cultura popular, na cultura pop, daí veio a palavra pop,
que as próprias crianças queriam, porque nos parques, ao fim de semana, enquanto as pessoas passeavam, nos coretos dos parques, muitas vezes iam atuar esses grupos americanos. Portanto, é a dança do Gollywog. Portanto, os bonequinhos da Chuchu a fazerem a dança do cakewalk. O que é que era o cakewalk? Era um ragtime em que faziam concursos do ragtime. E o prémio era um bolo. The winner takes the cake. Portanto, era a dança ragtime onde o prémio era o bolo. E então é a Chuchu, imaginemos que a Chuchu com o seu Gollywog a fazer a dança para ver se o Gollywog ganha para ter o seu bolo. Portanto, é o que eu digo, são episódios da vida de uma criança, mas não necessariamente para uma criança tocar. E isso é o interesse. É o mundo, uma pequena janela para um adulto poder espiar o mundo de uma criança. Um mundo que normalmente é um mundo privado da criança, que está no seu quarto de brinquedos, sozinha, a fazer os seus chá com as bonecas, a conversar, a brincar, a dançar. E é normalmente o pai ou a mãe que ficam assim do lado de fora da porta, a espreitar e a ver o que é que se passa. Portanto, é uma cena muito íntima, muito familiar, de pais a verem a sua criança crescer e tentarem compreender o seu mundo. E o amor e o fascínio que existe de um adulto em tentar também recuperar as suas memórias dessa época, da sua infância. Apresento-vos Children's Corner.
Obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que fiquem com um bocadinho mais de curiosidade para irem procurar mais obras de Debussy. E não só de Debussy, obras de Ravel, obras de Fauré, obras de Saint-Saëns. Toda essa época riquíssima de repertório francês. Espero que este tempo que têm passado connosco a trabalhar música vos dê coragem e espero que este bocadinho de Debussy também vos dê vontade de viajar. E mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui.